Oi, gente. Hoje eu tô aqui com essa pequena videoaula para ajudar vocês a entenderem o assunto da nossa aula de espanhol de hoje e ajudar vocês a responderem o exercício, ok? Peço que vocês visualizem esse vídeo até o fim, né? Porque só vai ficar registrado se vocês assistirem todo. Quando terminarem de assistir, vá nos comentários, coloque seu nome e a sua turma, tá bom? Faço um convite para vocês. Vamos analisar a atividade de hoje? Acredito que vocês já tiveram acesso a essa atividade, já tentaram responder, alguns já responderam. E esse é o momento, né, da gente conferir. Nossa aula de hoje, gente, é sobre o uso dos porquês em espanhol. Inclusive, nós temos um assunto idêntico a esse na língua portuguesa. E é bem simples. Nós temos o porquê, assim como na língua portuguesa, o porquê separado com acento, que no caso não é circunflexo, é um acento agudo em espanhol. E esse porquê, ele é usado em expressões interrogativas, diretas ou indiretas, certo? Ou seja, ele é usado em perguntas, assim como acontece no português. Nós temos também o porquê junto sem acento. Ele é uma conjunção causal, né? Ele serve para introduzir uma explicação e introduz uma frase subordinada, ou seja, explica a causa de outra frase principal. Em outras palavras, assim como no português, o porquê junto sem acento em espanhol, ele também vai servir para nos dar uma resposta. Veja o exemplo. Entendi todo o porquê, me lo has explicado muy bien. Ou seja, entendi tudo porque me explicou muito bem. Já o porquê junto acentuado com acento agudo, ele tem a função de substantivo. Esse porquê junto com acento, assim como no português, é aquele que vem antecedido do artigo o, né, do, quando ele tem a função de substantivo. Por exemplo, no explica-lo porquê de suas ações, de suas ações. Não explica o porquê. Geralmente, esse tipo de porquê ele vem antecedido do artigo o, né? Os. Pode ser também no plural, los porquês. Assim como acontece, né, na língua portuguesa. O porquê separado sem acento é formado pela preposição por e do pronome relativo que. Ele também pode ser substituído por el qual ou la qual, que trazendo para o português é o qual ou a qual. Vamos ver exemplos. Foram muitos los delitos porque fui julgado. Ou seja, foram muitos os crimes porque, ou então, a qual, na qual. Nesse caso, porque, se eu substituísse, gente, pela expressão el qual ou la qual, que é o qual ou a qual em português, seria muito bem entendido por nós. Em resumo, assim como no português, nós temos 4 tipos de porquês em espanhol. O separado com acento, que é usado em perguntas. O junto sem acento, que é usado para dar respostas, né, dizer a causa, né, da ideia de causa de algo. O junto com acento, que é o que tem a função de substantivo, ele também indica a causa, o motivo, né? Ele tem a mesma função. Se eu colocar o motivo, trocar esse porquê aqui por o motivo, vai ficar muito bem ajustado à frase. O porquê separado sem acento, que é o que eu posso substituir por o qual ou a qual, né? E agora nós vamos treinar. Bom, na primeira questão, eu tenho item A, B e C. De acordo com o que é dito na regra, responda. Qual é a expressão usada para introduzir uma causa, ou seja, para dar uma resposta? Qual é esse tipo de porquê? Você que está assistindo esse vídeo, você consegue responder sem pescar, sem dar aquela coladinha lá na regra? O item B, geralmente é antecedido pelo el ou lo, que é o artigo OA, né? E tem a função de substantivo na frase. Qual é esse tipo de porquê? Aquele lá que eu posso trocar pela frase o motivo.
Item C é usado em frases interrogativas, ou seja, em perguntas. Qual é esse tipo de porquê? Eu só perguntei aí sobre 3. Vamos lá? Vamos pensar. E aqui eu tenho a resposta. O porquê que é usado para dar respostas, ou seja, introduzir causas, é o junto sem acento. E que nem no português. É só você lembrar, gente, da regrinha da língua portuguesa. Aquele que tem a função de substantivo, que geralmente é antecedido pelo artigo o, ele é o porquê junto acentuado. E usado em perguntas, né, em frases interrogativas, é o porquê separado com acento. Agora nós temos a segunda questão da atividade de vocês. Complete as frases com um dos porquês adequado. Observe que no enunciado eu coloquei o porquê junto com acento. Por quê, professora? Porque, olha aí, ó, um dos porquês. Toda vez que o porquê tem a função de substantivo, eu me refiro a ele como se fosse uma coisa, uma pessoa. O porquê, como se o porquê fosse uma pessoa, eu vou usar esse porquê junto acentuado. Então, vamos lá. Item A. Porque és rico, não quer estudar. Eu estou dando motivo da pessoa não querer estudar. Qual seria esse porquê? Dime por que não viniste a ir à classe. Ou seja, o motivo pelo qual você não veio à aula ontem. Diga-me o porquê, né, o motivo. Mas só que, veja bem, eu não tenho o o, eu não tenho o ló. Diga-me por que não viniste a ir à classe. Me diga o motivo, a causa. Necessitas explicar-lhe el porquê de tu conduta em la reunião. Observe que eu tenho el, que é o artigo o. Toda vez que eu tenho o artigo antecedendo o porquê, né? Qual será este porquê? Que é o mesmo caso que acontece no enunciado da questão. Frases interrogativa no item D. Por que não me disses la verdade? Qual é o porquê que eu uso em frases interrogativas? Essa é a única razão por que não fui ayer a tu fiesta. Essa é a única razão por que não fui ontem à sua festa. Qual seria esse porquê? Lembrando que quando eu posso substituir o porquê por a qual, né, na qual, que é el qual ou la qual, eu tenho um porquê específico nessas situações. Sempre é melhor buscar el porquê de las cosas que ocorrem. Olha o artigo el. Isso quer dizer alguma coisa. Toda vida que tem o artigo el, que significa o, antecedendo o porquê, eu uso uma regra específica. Vamos conferir? Ó, vejamos. No item C e no item F, como o porquê estava antecedido pelo el, eu usei o junto com acento. No item D, eu usei o separado com acento, né? Porque era uma frase interrogativa. No item E, eu usei o porquê separado sem acento. Só para relembrar, quando eu uso o porquê separado sem acento, significa que eu posso substituí-lo por o qual ou a qual, né? É quando eu quero dar um motivo de algo, mas fica subentendido esse o qual ou a qual. E no item A e B, eu estou dando uma resposta. Porque é rico, não quer estudar porque é rico. Ou diga-me por que não veio ontem à aula.